A paz de Deus a todas as nações do mundo. Eu, Pedro, mais uma vez aqui no canal, Eclesiastes 11:5, para gravar esse vídeo que eu, Pedro, já falei na comunidade que faria nesse dia 16 de outubro de 2023. Profecias de Deus referente a esse tempo do fim, que Deus falou que no tempo do fim Deus enviaria grandes nações da Terra do Norte contra países do Oriente Médio, aonde nesse livro de Daniel 11, Deus fala que 2 reis sentariam numa mesma mesa para falar mentiras, 2 falsos profetas. O rei do norte e o rei do sul. O rei do sul são reis muçulmanos terroristas e o rei do norte é o reino do anticristo, o Papa. Aonde ali em capítulo 11 do livro de Daniel, não esquecendo, primeiramente, que Daniel esteve no Irã quando Deus lhe mostrou a visão sobre o fim dos tempos, às margens do rio Ulai. Vamos ler então Daniel, capítulo 11, versículos de 21 a 45, aonde a palavra de Deus contra esses países muçulmanos no tempo do fim, aonde a própria palavra de Deus diz que Deus uniria várias nações do norte, que estão aliadas com a besta de Roma, contra os reis do sul muçulmanos nesse tempo do fim. Então vamos ler Daniel capítulo 11, versículos de 21 a 45. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, um homem sem caráter, ao qual não tinha dado a dignidade real. Ele virá caladamente e tomará o reino com engano. As forças inundantes serão varridas de diante dele e serão destruídas, como também o príncipe da aliança. Depois de fazer aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a pressa e os despojos e a riqueza, e tramará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército. O rei do sul, que é os países muçulmanos, se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. Os que comerem os seus manjares o destruirão, o seu exército será arrasado, cairão muitos transpassados. Também esses 2 reis, o rei do norte, que é Otã, e o rei do sul muçulmano, esses 2 reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas sem êxito, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança, será contra a palavra de Deus. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul. No tempo determinado, a OTAN, junto com a besta que é o Papa, tornará a vir contra o sul, contra os países muçulmanos. Mas não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios do oeste que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança de Deus e fará como deseja. Ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança, que é a palavra de Deus. Desse rei do norte, que é o Papa, unido com a OTAN, dele sairão uns braços que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da palavra de Deus,
Aos violadores da aliança ele com bajulações perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, mas cairão pela espada e pelo fogo e pelo exílio e pelo roubo por muitos dias. Caindo eles, porém, serão ajudados com pequeno socorro, e muitos se ajuntarão a eles com adulação. Alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque isso será para o tempo determinado. Este rei do norte, que é o Papa Unido Caotã, fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, falará coisas espantosas contra o Deus dos deuses, e será próspero até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejo das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Ao Deus das fortalezas, pode-se considerar também um presidente com muito poderio bélico. Ao Deus das fortalezas, porém, honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Agirá contra os castelos fortes com o auxílio de um Deus estranho, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. No fim do tempo, o rei do sul muçulmano lutará com ele, e o rei do norte, o Papa Unido Caotã, o atacará com carros, com cavaleiros e com muitos navios. No fim do tempo, o rei do sul muçulmano lutará com ele, e o rei do norte, que é o Papa Unido Caotã, o atacará com carros, com cavaleiros e com muitos navios. Entrará nas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, Israel, e muitos países serão derrubados, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. Ele se apoderará dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito. Os líbios e os etíopes os seguirão. Os rumores do Oriente e do Norte, porém, o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e aniquilar a muitos. Armará as tendas do seu palácio entre os mares, o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo e Glorioso. Armará as tendas do seu palácio entre os mares, o mar Mediterrâneo, e o Monte Santo e Glorioso, Jerusalém. Então virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Palavra de Deus sobre esse rei do norte, que é o Papa Unido Caotã, que no fim dos tempos encheria de navio no mar Mediterrâneo, em frente ao país de Israel, faixa de Gaza. Então vamos ler Daniel, capítulo 12 agora, continuação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto, será salvo. Todo aquele que estiver seguindo Jesus. Muitos dos que dormem no pó da terra, muitos dos que estão mortos no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e vi
2 outros anjos, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Aqui Deus se refere a 3 anos e meio. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, 1 ano, de tempos, mais 2 anos, e metade de um tempo, mais 6 meses, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu ouvi, mas não entendi. E por isso perguntei: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora por esse Papa unido com a OTAN, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai-te até que chegue o fim. Tu repousarás e no fim dos dias te levantarás, Daniel, para receber a tua herança. Essa é a palavra de Deus ali em Daniel, capítulo 11, versículos de 21 a 45, e Daniel, capítulo 12, onde Deus se refere a esse determinado tempo do fim, que Deus fala que antes da vinda de Jesus perante as nuvens, vários navios da OTAN estarão no mar Mediterrâneo contra o glorioso Monte Santo, que Jerusalém estarão também ali. O mar Mediterrâneo se encontra com Gaza e também vai para Jerusalém. Deus fala que isso aconteceria no fim dos tempos, assim como eu, Pedro, também gravei vídeos falando as profecias de Deus contra o Líbano, contra o Irã e contra Gaza. Também as profecias, como eu li agora há pouco em Daniel, as profecias de Deus contra os países muçulmanos nesse tempo do fim, realmente como está acontecendo agora. E Deus fala ali de um tempo, tempos e metade de um tempo. Deus pode estar se referindo ali também, né, quando já estiver as 2 testemunhas de Deus, de Apocalipse 11, onde Deus dará um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo para Deus é 1 ano. 2 tempos ou 2 tempos é mais 2 anos. Dá 3, mais metade de um tempo, que é 6 meses. 3 anos e meios que Deus dará poder para esses 2 profetas de Apocalipse 11 profetizarem durante 3 anos e meios aqui na Terra. Se alguém pretender causar-lhes dano, se algum terrorista ou se alguém da OTAN pretender causar danos a esses 2 profetas de Deus antes dos 3 anos e meio, é necessário que Deus dê poder para eles matar, através das forças da natureza que Deus dará para eles, quem pretender causar danos a eles. E realmente estamos bem no fim dos tempos, e essas nações do norte agora indo para o Mediterrâneo, indo contra os países muçulmanos, em breve a palavra de Deus contra o Líbano, contra também os países vizinhos, contra também o Irã e contra Gaza. Em breve a palavra de Deus vai se cumprir a respeito desses assuntos, e que Deus abençoe a todas as nações em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.